E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Aniele de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. Estou aqui nesse vídeo para falar de um tema que está aí em voga, que é sobre, na verdade, sobre as coisas que envolvem esse acontecimento, sobre duas medalhistas olímpicas, né, de campeãs mundial aí, ganhou ouro, trouxe já o ouro para o Brasil, que é a Rebeca Andrade e a Beatriz, não lembro o sobrenome dela, que foi do judô, se eu não me engano, né? E eu nem ia falar nada sobre isso, enfim. Até ontem à noite, que eu estava na casa da minha mãe, e aí o meu irmão estava lá e estava passando coisas sobre as Olimpíadas na TV. Enfim, e aí o meu irmão falou assim: vou falar uma coisa que a Aniele não vai gostar muito não. Eu, no auge do meu autoconhecimento e pensando sobre, nossa, eu tenho autocontrole, tá tudo bem, as discordâncias e tudo mais, falei assim pra ele: não, tudo bem, sua opinião é sua. Sua opinião é sua, pode falar. E aí ele falou sobre a questão de, nada a ver falarem sobre a pessoa que ganhou a medalha ser negra e tudo mais. Ela não ganhou por ser negra, ela ganhou pelo potencial, enfim, pela capacidade dela e tudo mais. E aí, enfim, depois eles foram conversando sobre outras coisas, eu automaticamente, realmente, eu não gostei, queria militar, mas não militei por causa de históricos anteriores, no sentido de que sempre que a gente entra nesse assunto tem muita discordância. E eu falei, não quero. Assim, não quero falar, não quero militar sobre isso, enfim, nesse momento. E aí, vim pra casa, beleza. Ainda fiquei assim, pelo menos ele falou que te conhece de verdade, né? Você realmente não gostou e discordava ali e tudo mais. E aí, hoje eu acordei e falei assim, precisava ir malhar. Falei assim, e se eu fizer um vídeo, né? Vamos conversar a respeito disso, a respeito da importância de se falar que as medalhistas, que, primeiro, quando eu gravo esse vídeo aqui, todos os ouros do Brasil estão sendo trazidos para o Brasil por mulheres, e isso é incrível. E sim, a importância de se falar que duas medalhistas olímpicas, as maiorais, as geniais, as maiores e maiores e maiores do mundo, são mulheres negras, né? A ginasta, a Rebeca e a Beatriz, e isso é importante sim. Mas vamos falar nesse vídeo aqui sobre beleza. Por que ganhar uma medalha não significa somente ganhar uma medalha quando se trata de mulheres e mulheres negras? E aí eu fui dar uma averiguada em datas, que eu queria muito entender e repensar e rebuscar assim, buscar novamente, porque eu já havia feito estudos relacionados a, enfim, a questão de escravatura e tudo mais, que tem que ser... a gente precisa falar sobre isso. Você discorda? Tudo bem, discorde, mas você discorda a partir da sua visão de mundo agora, sem entender e sem olhar o contexto? Porque isso é de extrema importância. Então eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre isso. E tá tudo bem discordar, e eu não tô aqui pra mudar a sua opinião, mas eu tô aqui pra gente conversar a respeito e te fazer pensar aí, seja lá pra mudar ou confirmar ou contrapor, enfim, e tá tudo bem, a gente tá aqui pra conversar sobre. E principalmente porque eu acho que se autoconhecer também é conhecer a sua história e de onde você veio e no contexto que você faz parte. Isso tudo fala sobre identidade. Por isso que eu tô trazendo isso aqui nesse vídeo que a gente fala muito sobre autoconhecimento e sobre ser nossa melhor versão, né? Acho importante e vamos falar sobre. E aí eu fui tô aqui com a minha cola, lógico. Fui pescar coisas que eu já sabia, mas que não lembrava, e fui entender um pouco a questão dos anos, né, das Olimpíadas que se iniciaram e tudo mais. E aí eu trago aqui, me acompanha em 3 informações importantes, assim, 3 linhas de pensamento importantes para se pensar, pra gente falar sobre isso. E a primeira questão, lógico, vamos falar sobre período de escravidão. Isso tem que ser abordado, porque a gente acha
principalmente a nível de Brasil, que é uma coisa muito, muito, muito distante, mas a abolição da escravidão, ela aconteceu em 1888 e a gente sabe que essa data ela não significa de fato o fim de alguma coisa e o início tão lindo e maravilhoso de uma vida de liberdade e tudo mais, que o buraco é muito mais embaixo. Então vamos falar sobre isso sim. E aí, trazendo aqui coisas bem pontuais, só pra gente dialogar sobre essa linha de raciocínio, e aí eu trago algumas informações aqui que eu anotei, né? Mais de 12,5 milhões de pessoas foram arrancadas do continente africano, pessoas negras, foram arrancadas de lá para serem feitas escravas em outros continentes. E aqui, muito importante, 4,8 milhões desembarcaram no Brasil. O Brasil foi o maior porto de desembarque de escravizados da América. Então, assim, o Brasil em si não tem... Nossa, ele é todo cagado em relação a esse assunto, né? Além disso, além de ser o maior porto de desembarque, né, de pessoas escravizadas, o Brasil ele foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, assim, a gente tá falando de uma parada que é muito recente. Daqui a pouco eu vou trazer um pouco aqui acho que pontos de referência pra gente se localizar. E aí trouxe algumas coisas também que, por exemplo, em 1827 e 1837, as pessoas, eu tô falando a nível de Brasil, elas tinham direito à educação gratuita, exceto escravizados. Isso em 1837. Aliás, em 1827, existia uma lei que dizia que todo mundo tinha direito à educação gratuita, exceto escravizados. E aí, em 1837, se criou uma lei de que todas as pessoas teriam direito a acesso à escola pública, exceto pretos, escravizados ou livres. Então aí o negócio fica... Não que lá no decreto anterior da educação gratuita, só por não ser uma lei, seria muito mais tranquilo para as pessoas pretas elas conseguirem ali acesso à escola. A gente sabe que... E a gente tá falando aqui de um período ainda da escravidão vigente. Então não era simples. As pessoas te julgavam e não te davam oportunidade pela sua cor. Sim, pela cor dessas pessoas, né? Em 1850 surgiu uma lei que proibia negros de terem propriedades, que era a lei das terras, se não me engano. Então, não interessava se tinha dinheiro ou não. Você, se fosse uma pessoa preta, não poderia ser proprietário de terras. Beleza. Existiam muitas outras coisas, né? Mas a gente vai aqui delimitar pra não ficar longo e pra fluir no diálogo de hoje. E aí, beleza, em 1888 teve a abolição da escravidão, que a gente sabe que não era simples assim. Beleza, houve lá todos os pretos são livres, mas são livres sem ali ressarcimento de nada, ou seja, você é livre, sem um puto no bolso, sem uma terra pra morar, sem estudo, tá? Porque até então não se podia estudar, não se tinha esse direito, sem nenhuma política pública em relação àquilo. E com certeza teve gente que preferiu trabalhar, porque pelo menos trabalhando ali de graça teria o que comer e etc. Ou a galera foi para as periferias, né? Que hoje ali é a parte da capital, enfim. E que hoje muito se é conhecido como as favelas, né? Enfim, naquela época em menor proporção, mas para pensar num Brasil que a maioria das pessoas são pretas e pardas, vamos colocar assim, esse termo, né? Que eu não gosto, mas enfim, tá aí. E essa galera não tinha recurso financeiro, não tinha estudo, não tinha oportunidade, e não é porque tem uma lei a partir de hoje que a sociedade simplesmente iam olhar essas pessoas de igual para igual. A gente sabe que essa realidade não existe. Beleza, a gente rompe aqui
para falar de uma outra coisa para daqui a pouco a gente traçar. Beleza. Indo aqui para a questão dos esportes e das Olimpíadas, a primeira edição das Olimpíadas ela acontece em 1896, sendo que mulheres não podem competir. Em 1900, mulheres começam a participar das Olimpíadas, mas elas não podem ganhar medalhas. Beleza, guarda essa informação. Pensando a nível de Brasil, as mulheres não podiam participar de esportes, tá? Isso era um decreto de lei que foi criada em 1941 e foi revogada em 1979. Ou seja, por 40 anos aí que as mulheres poderiam participar das Olimpíadas, pensando a nível de Brasil, elas não poderiam, porque elas não poderiam praticar esportes. E aí, somente em 2012, mulheres participaram em todas as modalidades olímpicas, né? Nos esportes, nas modalidades olímpicas. Beleza. E em 1948, alguém burlou esse sistema de proibição, né? Que foi Melania Luz, né? Foi a primeira mulher negra a fazer parte de uma seleção brasileira em Jogos Olímpicos. E aí, na minha cabeça, eu penso assim, bom, como era um decreto de lei do país, aonde ela foi para as Olimpíadas, que era fora do Brasil, então ela poderia participar, então foi uma forma de burlar o sistema. E ela foi a primeira mulher negra a participar das Olimpíadas, né, a nível de Brasil. E muito interessante que nesse mesmo ano de 1948, rolou nas Olimpíadas a primeira mulher negra a ser uma campeã olímpica, que é Alice Coachman, naquele salto em alturas, né, que a pessoa pula e tem que passar pela vara sem encostar. Achei essa ligação interessante. E aí, fazendo um link aqui ao período da abolição, 50 anos separam esse momento que a Melania Luz vai para as Olimpíadas e o período da abolição. E aí vamos parar para pensar, 50 anos é o quê, né? O que é 50 anos? Pensando em nível de um país. É pouquíssima coisa. Enfim. E aí, cara, vamos traçar aqui a questão dessa importância e desse significado de, sim, falar sobre mulheres negras representando o país e sendo campeãs mundiais representando esse país. Tem toda essa questão de que as mulheres não poderiam participar das Olimpíadas e que a gente sabe que são camadas, né? Então tem a importância das mulheres entrarem e participar dos esportes, uma camada. Ser preto e mulher preta é uma outra camada, são camadas que vão sobrepondo ali. E aí, cara, eu fui vasculhar e pelo que eu entendi, a primeira mulher preta a ganhar ouro numa Olimpíadas foi a Daiane dos Santos. Talvez eu esteja errada, mas eu dei uma pesquisada ali. Tô falando assim, e aí eu não tô falando tem questões, né? Questões como, por exemplo, identidade. E as questões de identidade é um pouco mesmo sobre ser mais retinto ou não tão retinto, né? E a gente sabe que ser menos retinto ainda te dá mais acesso do que as pessoas que são mais retintas. A gente sabe que isso tá aí, dado. Tem um termo que se usam, né? Que é aquele assim... Não lembro o termo, mas é uma coisa da cor aceitável. Então, assim, a gente pega uma pessoa menos retinta, mas aí ela já entra ali englobando a identidade negra, mas é uma coisa, assim, que é o aceito, socialmente mais aceito. Existem essas coisas. Então, pelo que eu entendi, pesquisando, essa mulher preta retinta, a primeira brasileira a ganhar um campeonato mundial é a Daiane dos Santos. Ouro no mundial é a Daiane dos Santos. E eu fiquei, cara, que pira. E você faz o link que tem passado aí em reportagens, né? De como a Daiane dos Santos foi uma pessoa que representou, e aí a gente fala sobre representatividade, e aí por isso a gente entra num ponto que ganhar uma medalha olímpica, sendo mulher e negra, não é só ganhar uma medalha olímpica. A Daiane dos Santos, em 2003, ganhou, e aí a representatividade desta mulher
preta lá no primeiro lugar representando um país. E aí tem umas reportagens da Rebeca e de outras meninas ali bem pequenininhas, né? Tendo ela como referência. E aí isso é muito importante, ter referência. Porque desde sempre se tem referência de quem tá no comando, quem tá no poder, quem tá agindo e movimentando as coisas são homens brancos e ok, isso aí, nenhum homem branco vai falar, meu Deus, não me senti representado em tal lugar, porque isso é socialmente, cara, somos um país colonizado e fomos colonizados por pessoas brancas. Então, esse inconsciente coletivo, ele sonda, né? Para além do que se é visto, inconscientemente ele sonda. Assim como essa questão das pessoas pretas, cara, por muito tempo, muito tempo, existiu um racismo científico. As pessoas comprovavam, argumentavam cientificamente por que as pessoas pretas eram inferiores. E isso existia. Eu não vou aprofundar aqui, porque eu já estudei isso há algum tempo atrás e me aprofundei e fui buscar. E agora não tenho mais tanta memória disso, mas existiam estudos. Existiam estudos que diziam que os pretos eram inferiores. E aí, olhando, inclusive na natação, por muito tempo, foram proibidos de competir na natação. Aí, enfim, não lembro qual era a pira deles de falar que não equiparava, sabe? E com a mulher também, essa coisa de não competir no esporte, não tinham físico, não lembro as coisas específicas lá como tava, que não tinha como competir. Não poderia porque era fisiologicamente, essas coisas, né? Esses surtos científicos. Então, assim, por muito tempo, cientificamente, se tentou comprovar também isso. Então, era uma parada, assim, um nível de loucura muito grande. E aí, enfim, para trazer aqui, só pra gente ter uma ideia da questão de que é muito perto, 136 anos, cara, não é nada. É pouquíssimo. Eu tava fazendo umas contas, que eu já fiz essas contas anteriormente, pra gente ter uma noção de como esse racismo estrutural, ele ainda, sim, paira muito, ele tá muito entranhado, né? Menos, cara, que bom, a Daiane dos Santos, em 2003, abriu uma camada de oportunidade no sentido de que essas crianças que eram de periferias e tudo mais, se olhava e falava assim, pô, ela pode, eu posso também. E aqui eu fiz uma anotação muito importante, porque geralmente quem fala contra essa coisa que não tem diferença, meritocracia, os caramba, não tem diferença de cor, não tem essa coisa de não ter as mesmas oportunidades, quem é meio descrente com essas coisas, geralmente é contra políticas públicas de cota, de bolsa, de etc. E aí, lendo, eu vi que as duas medalhistas, tanto a Beatriz quanto a Rebeca... Cadê? Cara, não tá anotado aqui. Ah, tá aqui, tá. Elas foram beneficiadas por Bolsa Atleta. Essa Bolsa Atleta, ela começou em 2004. Então, assim... Pensa comigo, as políticas públicas. Todos não temos a mesma oportunidade, tá? E elas hoje chegaram porque teve uma política pública que alcançou elas, que foi essa coisa do Bolsa Atleta. Você pode pesquisar e aprofundar o que é. Geralmente as bolsas, elas dão um custo financeiro, te dão uma verba ali pra você se manter fazendo aquilo que você tem que fazer. Então, elas só chegaram porque elas tiveram uma oportunidade... ali numa tentação de um reparamento histórico, não sei, né? Mas de aproximar um pouco mais essa oportunidade de quem tem dinheiro com quem não tem, sabe? E que isso, sim, está vinculado, muitas das vezes, a uma questão da cor ainda. Espero muito que em algum momento a gente não precise falar sobre isso, porque falar o tempo todo sobre isso e militar o tempo todo sobre isso, porque as coisas já estejam ali equiparadas, né, de igual para igual, mas até então isso não está rolando. Então, voltando aqui rapidinho,
para você entender, junto comigo, como isso aqui é muito próximo. Essa coisa do período da escravidão com os nossos dias atuais. O meu pai, ele é de 1959. E aí, a minha avó paterna, ela nasceu em 1927. De 1927 para 1888, são 39 anos. Isso significa que em algum momento os meus bisavós, ou seja, os pais da minha avó, eles pegaram ali algum momento do... Não sei se pegaram algum momento do final do período da escravidão, mas eles pegaram ali resquícios muito próximos. Eu não sei quantos anos eles viveram. 39 anos naquela época, né? De distância. Naquela época, antes disso, era uma pessoa muito velha, que é diferente de agora, que a questão da sobrevida aumentou. E uma coisa muito interessante aqui, que conversando com meu pai, a gente deixou ele meio alto para ele soltar as coisas, senão ele não fala. Mas os meus bisavós não tinham certidão de nascimento. Ou seja, eles não tinham nome, né? Nome registrado. E aí eu lembro que nessa conversa ele falou que o meu sobrenome, meu sobrenome é de Jesus, né? Meu sobrenome paterno, ele foi um sobrenome inventado. Porque os meus bisavós, eles trabalhavam numa fazenda de Bom Jesus. E aí eles deram esse sobrenome para minha avó. Ou seja, eles não tinham sobrenome, eles não tinham certidão. E eu estudei alguma coisa também há um tempo atrás, desse período de certidão de nascimento. Se vocês conversarem aí com os avós de vocês, vocês vão saber que naquela época, às vezes, as pessoas se registravam 2 anos depois. Aí, geralmente, os senhorzinhos de hoje não têm a idade que diz que tem, que é mais velho e tudo mais. E há pouco tempo antes não existia um registro, que dirá registro para quem era escravizado, né? Enfim, ou tava nesse período. E aí, cara, isso é muito recente. Se a gente parar para olhar para a pandemia, na pandemia, não sei se vocês lembram, quando rolou essa coisa de bolsa auxílio, a galera estava estava idealizando um grupo, uma quantidade de pessoas, e se descobriu que tinham muitas pessoas que não tinham certidão de nascimento. Eu não sei se vocês lembram dessa piração dessa época. Uma galera não tinha certidão de nascimento. E aí talvez você fique achando que pessoa bitolada, que não sei o que, como assim não tem certidão de nascimento? Cara, na verdade são realidades que você não vê. E que bom que você não vê. Porque assim, se você não vê, significa que você tá aí num grau, num privilégio, num grande privilégio de não perceber, de não identificar e de não lidar com pessoas. Mas tem gente que não tem acesso, conhecimento sobre as coisas, como faz, como chega. Cara, tem gente. Isso é desigualdade social. Pra caramba. Então, como ganhar uma medalha de ouro não é sobre só ganhar uma medalha de ouro, mas tem todo um simbólico, tem toda uma representatividade, tem toda uma significação ali em torno daquela medalha, em torno de uma mulher preta chegar onde chegou e de estar representando o Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão. Isso é muito simbólico. E a abolição da escravidão tem 136 anos. Meus bisavós viveram. Os seus bisavós, dependendo da idade, provavelmente. Ou não, seus tataravós, que também é ali, gente. Sabe? E tantas questões que envolvem isso. Então, assim, é pelo contexto social, é porque não saíram do mesmo lugar, é porque não se compete de igual para igual. Por isso que meritocracia é ridículo. Não tá saindo todo mundo do mesmo lugar, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. E sim, Rebeca, Beatriz e essas mulheres que chegaram, que conseguiram ouro, elas tiveram que ter um trabalho muito maior para chegar no lugar que pessoas que tiveram oportunidades e que têm oportunidades não precisaram ter esforço no sentido de, né? Se eu posso me concentrar só no esporte, maravilha. Mas assim, às vezes o contexto engole a gente.
né? Então, é uma perseverança que é maior. E o problema não está em quem tem oportunidades. O problema não está no burguês safado. Não é sobre isso. A questão é, beleza, mas vamos dar oportunidade para quem não teve, para equiparar minimamente ali, para sair todo mundo assim... Não vai sair todo mundo no mesmo lugar, mas assim, para dar um alavanque, sabe? Por isso das políticas públicas, por isso das cotas, por isso de coisas que ainda são necessárias. Espero muito que em algum momento não seja, mas ainda são. Então assim, sim, temos mulheres pretas representando o Brasil mundialmente. Que especial, que incrível, que representatividade, não posso usar o termo que eu quero usar, mas que representatividade braba, cara. Uau, Rebeca é a maior medalhista olímpica do Brasil. Uau, que bom, que incrível. Isso significa que eu posso chegar onde eu quero chegar, que não tá relacionado a Olimpíadas, mas, cara, representatividade importa pra caramba. Enfim, hablei um monte. Se você concorda, tu comenta. Se você discorda, você comenta. Com respeito, tudo com respeito, claro. E vamos pra cima, é isso. Existe um simbólico que não se resume às Olimpíadas, né? Que está referente relacionado à vida. Então é isso aí. Vamos que vamos pra cima. E até o próximo vídeo.